Graça e paz, este é o nosso Meditando e Avançando. Que Deus abençoe a tua vida, que esta palavra fale contigo e que edifique você. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. A palavra muito usada hoje é a palavra crescer. Você pergunta para alguém o que você deseja. Eu quero crescer. Aí você pergunta, crescer no quê? Alguns dizem, quero crescer financeiramente. Eu quero crescer intelectualmente. Quero que meus músculos cresçam. Quero que, enfim, as pessoas querem crescer. Esse é o objetivo delas. Tem alguma coisa de errado nisso? De maneira alguma, não tem nada de errado nisso. Mas existe algo que tem sido ignorado e é justamente o que deveria ser o foco das pessoas em fazer crescer. Você deve estar pensando, o que será isso? Sabe o que é? A nossa fé. As pessoas desejam que tudo cresça, mas elas não pensam na fé. E a fé é o que nós temos de mais precioso. Por quê? 1 de João, capítulo 5, verso 4, na parte B, diz assim: E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe o que isso significa? Ignorar o crescimento da fé é o mesmo que rejeitar a vitória espiritual. Perceba que o texto não diz, e esta é a vitória que vence o mundo, ter muito dinheiro. Não. Essa é a vitória que vence o mundo, ter boas formações. Não. Esta é a vitória que vence o mundo, ter um corpo definido. Não. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tudo isso que nós citamos é bom. Ter dinheiro é bom? Claro que é. Boas formações? Com certeza. Corpo definido? Sim. Mas agora nada se compara e nada pode nos dar um sucesso na vida cristã sem exercitar a fé. É interessante que venhamos a crescer, sim, mas principalmente na fé. Porque é possível você crescer em muitas coisas e ser um fracasso na vida espiritual. E Deus não deseja isso. Deus deseja que você seja um sucesso na vida espiritual. Vamos meditar aqui numa declaração de Jesus em Mateus, capítulo 17, no verso 20. Olha só o que diz. Disse-lhe Jesus: Por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Agora, antes de nós atentarmos, vamos entender por que Jesus respondeu isso. Havia um menino que estava possesso por demônios. O pai desse menino chegou aos discípulos de Jesus e pediu para que os discípulos expulsassem. Só que os discípulos não conseguiram, não tiveram sucesso em expulsar aquele demônio. Então, esse pai chegou e pediu para Jesus e disse: Jesus, eu pedi para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Aí Jesus repreendeu os discípulos, repreendeu: geração incrédula, até quando ficarei convosco? Agora pense comigo aqui, imagine a vergonha que os discípulos ficaram no meio daquela multidão. Tinha muitas pessoas ali. Aí os discípulos, Jesus chegou, expulsou o demônio, o menino ficou curado para a glória de Deus. Aí os discípulos chegaram em Jesus quando Jesus estava sozinho. Aí eles perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus respondeu esse verso que nós lemos: por causa da vossa pouca fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele vai passar, e nada vos será impossível. Mas olha só, qual é a declaração de Jesus? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós ouvimos as pessoas, os pregadores dizerem do tamanho do grão de mostarda? Você já ouviu isso? Você tem que ter fé do tamanho. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, fé do tamanho de mostarda é uma fé pequena. Se Jesus estivesse pedindo isso, por que Jesus repreendeu várias vezes as pessoas dizendo: homens de pequena fé, homens de pequena fé? Ou seja, uma pequena fé não agrada a Deus.
Uma fé pequena não deixa o Senhor alegre. Mas o que deixa o Senhor alegre? Uma fé crescente, uma fé desenvolvida, ou uma fé que está desenvolvendo. Olha só o que ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Por que como um grão de mostarda? Ele responde isso aqui em Marcos capítulo 4, verso 31 e verso 32. Olha só o que Jesus responde: é como um grão de mostarda que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Por que Jesus deseja que nossa fé seja como um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda, quando semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. O desejo de Deus, então, é que a sua fé cresça, que a sua fé desenvolva, é que a sua fé seja exercitada. Será que uma fé exercitada é digna de elogio? Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Nós damos graças a Deus por vocês, porque a fé que vocês têm cresce muitíssimo ainda. Uma fé crescente, meu irmão, é digna de elogio. Uma fé crescente alegra o coração do Pai. Agora, o que acontece quando nós desenvolvemos a nossa fé e quando nós alegramos o coração do Pai? O que acontece quando nós levamos alegria ao Pai? Neemias capítulo 8, verso 10. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só aqui da onde vem a nossa força. Quando nós deixamos Deus alegre. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Entenda 3 coisinhas aqui. Alegrar o coração do Pai é o mesmo que receber força. A sua força espiritual é resultado da alegria que você dá ao Pai. Quando você decide alegrar ao Pai com sua fé, Ele decide te encher com a força dele. Que coisa linda, hein? Agora vamos meditar numa pergunta aqui. Você acha que Satanás vai deixar você desenvolver a tua fé? Você acha que Satanás não vai querer te neutralizar, fazendo com que você se ocupe com muitas coisas, se preocupe com várias coisas e não venha treinar a sua fé? Você acha? É claro. Isso é óbvio. Isso se explica quando nós vamos ouvir uma palavra, ou quando nós vamos na igreja, como vem aquela voz soprando: você tem mais coisas para fazer. Então tome cuidado. Por que Satanás não quer que sua fé desenvolva, que sua fé cresça? Sabe por quê? Porque se você desenvolver a tua fé, vai ser um grande prejuízo para Satanás. Sabia disso? Se você desenvolver a sua fé, vai ser um prejuízo enorme para Satanás. Por quê? Porque você vai manter Satanás na posição dele. E qual é a posição de Satanás? Diante da palavra de Deus? Derrotado para todo sempre. Essa é a posição dele, derrotado para todo sempre. Agora veja bem, Satanás quer te levar ao campo da incredulidade. E Deus quer te levar ao campo da fé. Se você for para o campo da incredulidade, ali você não vai solucionar os seus problemas. Ali você não vai ser próspero. Ali você vai ser derrotado por Satanás. É o campo da incredulidade. Porém, se você for no campo da fé, num campo em que sua fé está sendo exercitada, você vai ter vitória, você vai ter sucesso, você vai ser próspero. Algumas pessoas dizem assim: mas será que eu tenho fé? A resposta é sim, você tem fé, se alegre com isso. Romanos 12, verso 3 diz que Deus concedeu uma medida de fé para cada pessoa. Ninguém pode dizer que não tem fé. O que pode dizer é que a sua fé não está desenvolvida. Ou seja, Deus deu uma medida de fé. Vamos imaginar do tamanho de um grão de mostarda. Mas não é para ficar do tamanho do grão de mostarda, porque é pequeno.
É para você desenvolver. Assim como o grão de mostarda, a semente de mostarda é plantada, você precisa plantar a sua fé. Você precisa desenvolvê-la. Qual é a consequência de uma fé pequena? Vamos lá? Primeira, a pessoa vive a vida toda preocupada. Preocupada no que comer, no que vestir, no que beber. Ela fica preocupada. Ela não vive. A vida dela é preocupação. Se ocupa antes do tempo. Ela não tem paz, ela não tem tranquilidade. Esse é o fruto de uma fé pequena. Agora, o que Jesus diz a respeito disso? Talvez você está me ouvindo e se encontra desta maneira. Ouça a palavra de Cristo. Mateus 6, verso 25 ao verso 34. Portanto, eu lhes digo, Jesus está dizendo aqui, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Olha só que verso lindo é esse. A consequência de uma fé pequena é o que? A pessoa vivendo preocupada. Mas o que a pessoa tem que fazer? Desenvolver a sua fé e confiar que Deus está cuidando dela. Segunda consequência de uma fé pequena, a pessoa vive desesperada, sem confiança e com medo da morte. Isso é vida? De maneira alguma. É isso que Deus tem para você? De maneira alguma. Então por que Deus não faz alguma coisa? Porque você precisa fazer alguma coisa. Mas o que eu preciso fazer? Desenvolver a sua fé. Se você está desesperado, sem confiança e com medo da morte, isso é fruto de uma fé pequena. Olha só o que está escrito em Mateus, vamos meditar em Mateus 8, verso 23 ao verso 27. Entrando ele no barco, Jesus aqui, seus discípulos o seguiram. Então eles entraram no barco. E aí Jesus deitou um pouquinho e dormiu. Aí os discípulos estavam acordados, e aí entra o verso, continuamos a leitura. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus acordou e perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Aí Jesus levantou, repreendeu os ventos e ficou tudo bem. Mas olha só, Jesus no barco, os discípulos viram milagres, e esse Jesus estava no barco com eles. E quando os discípulos começaram a ver as águas entrarem no barco, eles ficaram com medo, começaram a gritar, e Jesus estava lá. Tem pessoas me ouvindo agora que estão gritando, estão com medo da morte, e estão dizendo, salva-nos, salva-nos, e Jesus no barco. É possível Jesus estar com você e você estar com medo? Sim. Como? Uma fé pequena. Então o que eu faço? Desenvolver a fé. Da mesma forma que foi uma completa bonança para eles, pode ser uma completa bonança para você também, meu irmão. E eu quero declarar no nome de Jesus que será uma completa bonança. Eu não sei que tempestade que é essa, eu não sei que problema é esse, mas se você ouvir essa palavra, se você exercitar essa palavra, exercitar a sua fé, uma completa bonança está preparada para a sua vida, para a sua família. Olha só a terceira consequência de uma fé pequena. A pessoa até começa bem, mas quando os ventos vêm, ela desiste.
Olha, vamos ler essa passagem aqui que se encontra em Mateus capítulo 14, verso 28 ao verso 32. Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos estavam no barco, outra passagem sobre barco, só que aqui Jesus não estava no barco, Jesus estava vindo em direção ao barco. Os discípulos assustaram achando que era um fantasma. Quando Jesus falou, não tenham medo, sou eu, Pedro disse, agora vamos ler o verso. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí Jesus respondeu, vem. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Olha só que bonito. Pedro andou sobre as águas. Tirando Jesus, o único homem que nós sabemos que andou sobre as águas foi Pedro. O que manteve Pedro sobre as águas? A fé. Pedro estava caminhando por fé. A fé era o alicerce. A fé era o chão de Pedro. E Pedro começou a andar. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Olha só. Pedro estava caminhando, mas os ventos começaram a soprar. E aí Pedro começou a olhar para os ventos e começou a afundar. Quando ele gritou, salva-me, Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? As pessoas de pequena fé, elas até começam a fazer boas coisas, grandes coisas. Mas quando começam os ventos, as dificuldades, as perseguições, elas pensam em parar. Elas começam a afundar. Talvez você está ouvindo e você é isso. Ah, realmente isso aconteceu. Eu comecei a fazer, só que eu parei por causa das dificuldades. Não pare nas dificuldades. Não pare. Desenvolva a sua fé e continue andando sobre as águas. Em nome de Jesus. Amém? É interessante uma fé grande? Sim, muito interessante. É interessante uma fé desenvolvida? Sim, sem dúvida alguma. Vamos aqui meditar em 10 razões para investir no crescimento da nossa fé. Por que eu tenho que investir no crescimento da nossa fé? Primeira, sua salvação depende da fé. A fé é importante? Muito importante. A nossa salvação depende dela. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça. Mas qual é o acesso à graça? Como eu acesso à graça? Pela fé. Então você precisa tirar mais tempo para investir, para exercitar a sua fé. Segunda razão para exercitar a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas querem agradar a Deus dando muitas coisas para Ele. Ok, isso é bom. Mas se você quer agradar a Deus mesmo, invista na tua fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar-lhe. Terceira razão por que eu devo exercitar a minha fé. Somos justos diante de Deus por meio da fé. Romanos 5, verso 1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, pela fé eu sou justificado. Pela fé eu tenho paz com Deus. Não tem coisa melhor do que estar em paz com Deus. Muitos não conseguem progredir espiritualmente porque eles pensam que estão culpados diante de Deus. Porque eles pensam que não foram perdoados. Mas a Bíblia diz que nós somos agora justificados pela fé. É muito importante nós guardarmos a nossa fé. Quarta razão por que devo investir na minha fé é a única arma para vencer o mundo que a Bíblia diz é a nossa fé. 1 de João capítulo 5, verso 4, na parte B, diz, e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. É importante? Muito importante. Quinta razão, a fé que nos move. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, porque andamos por fé e não por vista. Lembre-se, toda vez que você como cristão, tentar andar por vista, você será derrotado. Mas toda vez que você andar por fé, na palavra de Deus, você será vitorioso.
Sexta razão, a fé nos faz avançar. Por que eu preciso investir na fé? Porque a fé sempre me coloca em ação. Ninguém que tenha fé fica parado. Todo aquele que tem fé se move. Hebreus 10:38 diz, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus nos chamou para avançar. Sétima razão, o Espírito Santo age em nós por meio da fé. Olha só a pergunta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 2. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está dizendo, está perguntando para os Gálatas. Vocês receberam o Espírito por praticar a lei ou vocês receberam o Espírito Santo por ouvir a pregação que gerou fé em vocês? É claro que é pela fé. O Espírito Santo vem por meio da fé. O Espírito Santo age, o Espírito Santo opera por meio da fé. Quanto maior a sua fé, maior a operação do Espírito Santo em você. Oitava razão por que devo investir na minha fé é porque pela fé nós temos acesso a Deus. Efésios 3, verso 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Para você entrar num lugar importante, você precisa de autorização para isso. Como nós entramos agora na presença de Deus? Talvez você diz, mas eu sou um pobre, um pecador. Opa, pela fé nós somos justificados. Agora Deus olha para nós e nos vê como justos. E agora, pela fé também, eu tenho acesso a Deus. E não apenas um acesso, Deus, estou aqui na tua presença, não, mas um acesso com ousadia e confiança. Tudo por meio da fé. Como é bom, como é importante você investir na sua fé. Nona razão, com a fé apagamos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É inevitável que Satanás, na sua caminhada cristã, lançará flechas, pegando fogo, espiritualmente falando, contra a sua vida. Dardos inflamados do maligno serão lançados contra você. E como você vai combater? Como você combate uma flechada? Com escudo. E o que é o escudo? É a fé. Nós combatemos com o escudo da fé. Como assim? Satanás diz, você não está perdoado, você está condenado. Satanás sopra, tentando fazer com que você pense, já que eu estou condenado, então eu vou fazer tudo de errado. Agora, se você está com a fé exercitada, você vai dizer, Satanás, a palavra de Deus diz, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E eu estou em Cristo Jesus por meio da minha fé. Então não tenho condenação sobre a minha vida. É onde Satanás é derrotado. É onde os dardos inflamados dele não te atingem. 10ª e última razão, por que devo exercitar a minha fé, está escrito em Mateus 17:20, Jesus disse, nada lhe será impossível. Se eu exercitar a minha fé, se eu ter uma fé grande, uma fé treinada, eu entro no ambiente de que tudo é possível. Nada será impossível para nós. Você deseja isso para a tua vida? Você quer investir na sua fé? Lembre-se, Deus deseja que você tenha uma fé desenvolvida. Aí você está me perguntando, mas como eu desenvolvo a minha fé? Como eu vou treinar a minha fé? Agora nós vamos dar alguns passos, não todos, mas alguns, como você desenvolve a sua fé. Primeiro passo, ouvindo a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17 diz, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Perceba algo muito importante aqui. Não está dizendo que a fé vai ser desenvolvida porque eu estou pedindo a Deus. Não. A fé vai ser desenvolvida porque eu estou ouvindo a palavra de Cristo. Quando você decide passar tempo ouvindo e meditando na palavra de Deus, isso resultará num crescimento de sua fé. Qual que é o benefício de uma fé desenvolvida? Opa, nós já falamos, nada será impossível. Que bênção isso, hein? Segundo passo, como desenvolver a fé,
perseverando nos desafios que aparecem. Nós vamos ler um texto aqui em 1 Samuel, capítulo 17, no verso 34 ao verso 36, que é quando Davi, o pequeno Davi, se apresenta ao rei Saul, pedindo autorização para lutar contra o gigante. Vamos ver, aí Saul diz, mas você é muito pequeno, menino. Aí vamos ver que Davi diz para Saul, verso 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha só que menino cheio de fé. Olha só como Davi estava cheio de fé. Estava com uma fé treinada, uma fé desenvolvida, a ponto de querer lutar contra um gigante. Lembrando, Davi era um pastor de ovelhas. Golias era um gigante guerreiro. Ele tinha 2,90 metros aproximadamente. A ponta da sua lança tinha cerca de 7 quilos. A sua couraça tinha cerca de 60 quilos. Só a couraça era mais pesada do que o próprio Davi. E Davi tinha a fé que ia vencê-lo. Agora, por que Davi tinha essa fé desenvolvida? Por quê? Porque os desafios que apareceram para Davi antes, Davi perseverou. Qual o desafio? Mas eu não estou entendendo. Qual o desafio? Lembra? Davi diz que quando estava pastoreando as ovelhas, vinha um leão ou um urso, tomava a ovelha, ele ia, matava o leão e matava o urso. Ou seja, quais eram os desafios? O leão era um desafio, o urso era um desafio. Agora perceba, Davi não parou no leão. Davi não desistiu no leão. Davi não desistiu no urso. Não, ele venceu-os. Vencendo esses desafios, ele treinou a sua fé. Agora, quando ele se depara a esse gigante, a sua fé é o quê? Da mesma forma que eu fiz com o leão, que eu fiz com o urso, eu vou fazer com esse gigante. E o que aconteceu? Para a glória de Deus, realmente, Deus, por intermédio de Davi, derrubou aquele gigante e a nação foi salva. Isso é muito importante. Então, como eu faço minha fé desenvolver? Quando eu persevero nos desafios. Cuidado, muitas pessoas estão perdendo aí, estão deixando de ter uma fé grande porque parou no primeiro desafio, no primeiro vento, na primeira dificuldade. Persevere, saiba que nada disso que vem é para te matar, é para te derrubar, mas isso vem para te treinar, para que Deus possa confiar em você coisas grandes e coisas novas. Amém? Terceiro passo para desenvolver a fé é tirar os olhos do mundo e olhar para Cristo. Qual é a orientação de Hebreus capítulo 12, verso 2? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Entenda isso. Você nunca terá uma fé grande se continuar olhando para as obras de Satanás. Mas o que é obra de Satanás? Quando você assiste notícias ruins, quando você acompanha casos de morte, casos de doença, todas essas coisas vão atrapalhar o progresso da sua fé. Ninguém desenvolve a fé vendo coisas ruins. Ao contrário, desenvolve o medo aí. Desenvolve aquele sentimento, tá tudo errado, não tem chance, mas não tem nada, tá tudo errado, nada vai melhorar, tudo está ruim. Cuidado. Tire os olhos do mundo, passe a olhar para Cristo. Mas como eu olho para Cristo? Veja Jesus curando os enfermos. Veja Jesus libertando os oprimidos. Enfim, comece a olhar para Cristo e a sua fé será treinada. Quarto passo para você treinar a fé: dar ouvidos a Deus. Isso é muito importante. As pessoas, elas dão ouvidos aos vizinhos, aos amigos, entre aspas, ou seja, aos ímpios, aos fofoqueiros, enfim, esqueça tudo isso. Você não terá uma fé desenvolvida se você ficar ouvindo coisas que não edificam. A sua fé será alimentada quando você ouvir aquilo que edifica.
A Bíblia diz no livro de Provérbios: ande com o sábio e seja sábio. Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. A sua fé pode ser alimentada, pode ser treinada, mas você precisa deixar de ouvir certas coisas e passar a ouvir as grandezas de Deus. Vamos dar uma meditada aqui em Atos 14, verso 7 ao verso 10. Vamos ver o que aconteceu. E ali pregavam o Evangelho. Paulo estava pregando o Evangelho. E estava sentado ali certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Olha só a situação deste homem. Ele estava ouvindo a palavra, Paulo estava pregando, ele era coxo. Ele estava ouvindo a palavra. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz. Olha que Paulo diz: levanta-te direito sobre os teus pés. E o que aconteceu? E ele saltou e andou. Olha que maravilha. O homem coxo desde o ventre de sua mãe estava agora ouvindo a palavra. E enquanto ele ouvia, foi adquirindo fé. A fé foi crescendo. E foi crescendo a ponto de ser visível. Por quê? Porque Paulo viu que ele tinha fé. Olha que bonito. Paulo viu que ele tinha fé. E aí Paulo falou: ó, fique curado aí, levanta. E ele levantou, para a glória de Deus. Esse homem não seria curado se ele tivesse ouvindo os fofoqueiros. Esse homem não seria curado se ele tivesse ouvindo os ímpios. Esse homem não seria curado se ele tivesse ouvindo piadas imorais. Não. Esse homem foi curado porque ele decidiu dar ouvidos a Deus. Quer ter uma fé grande? Quer desenvolver a sua fé? Dê ouvidos a Deus. Quinto e último passo para desenvolver a fé. Judas, capítulo 1, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Isso daqui é muito importante. A Bíblia está dizendo que na oração a nossa fé é edificada. Há uma manifestação grande de fé, é quando oramos. A oração é muito importante. Talvez por isso que o mundo batalha e luta tanto contra a oração. Principalmente Satanás. Perceba, quando você vai orar, parece que vem aquela voz dizendo: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você esqueceu daquilo. Tudo para te tirar da oração. Perceba, quando você vai orar, o celular toca. A oração é muito importante. A oração é indispensável. Por quê? Porque ela edifica a nossa fé. Agora, Judas não está dizendo apenas de oração, mas uma oração na linguagem do Espírito Santo. Qual é a oração na linguagem do Espírito Santo? O falar noutras línguas. Jesus disse em Marcos: em meu nome falarão novas línguas. Ou seja, Deus, através do Espírito Santo, dará uma linguagem sobrenatural para vocês. E esta linguagem levará vocês a uma edificação. O falar noutras línguas vai edificar a sua fé. As pessoas, elas falam noutras línguas nos cultos, ouvindo os louvores, mas isso se define só aos domingos ou os outros dias de culto. Mas o desejo de Deus não é que você fale em outras línguas somente na sua igreja, não. Deus deseja que você fale em outras línguas a todo momento. O apóstolo Paulo diz: eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Isso está em 1 Coríntios capítulo 14. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque aquele povo era como o povo de hoje. Eles falavam em outras línguas como um sinal de espiritualidade, para que os outros ouvissem, mas só falavam na igreja. O apóstolo Paulo queria dizer o seguinte: juntando tudo que vocês falam aqui na igreja, quando vocês se reúnem, eu falo mais do que todos vocês, porque eu aprendi a falar a todo momento, a todo tempo. Então é isso muito importante. Quando você orar no Espírito Santo, quando você orar na linguagem sobrenatural, quando você orar em línguas, isso edificará tremendamente a sua fé, quando você falar em outras línguas. Então, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, busque isso. Peça isso a Deus. Jesus disse assim, quando você pedir, Deus não vai negar para você.
Deus deseja dar o Espírito Santo para você, para que essa linguagem venha, para que a sua fé seja edificada. Então vamos relembrar 5 passos para treinar a nossa fé: ouvir a palavra de Cristo, perseverar nos desafios que nos aparecem, tirar os olhos do mundo e olhar para Cristo, dar ouvidos a Deus e a última, orar em outras línguas. Meu irmão, não perca mais tempo. Minha irmã, invista no que você tem de mais precioso. Invista na sua fé. Olha, com uma fé grande, você caminhará na dimensão de sucesso, paz, confiança, amor, conquista e vitória. Desenvolva a sua fé. Que a sua fé, a escolha é tua. Se você quer uma fé do tamanho do grão de mostarda, ou se você quer uma fé como um grão de mostarda, que vai crescer, que vai desenvolver. Eu quero declarar no nome de Jesus na tua vida uma fé crescente, uma fé que desenvolve, porque nós precisamos. O reino de Deus precisa de homens e mulheres de fé, homens e mulheres maduros que estão crescendo todos os dias na fé. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, te glorificamos por essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a treinar a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a nossa fé. Pai, nós oramos pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que eles continuem perseverando, ó Pai, na fé. Perseverando, Senhor, neste maravilhoso caminho, que é o caminho de Cristo Jesus. Muito obrigado, nós te damos graças. Pai, eu uso a tua autoridade e faço isso para a sua glória. Em o nome de Jesus, nós repreendemos e paralisamos agora toda ação tua, diabo, contra a vida dele, contra a vida dela. Você que colocou essas setas, você que lançou essas doenças, enfermidades contra a vida dele, contra a vida dela. Em nome de Jesus, querendo levá-la para a incredulidade, nós ordenamos agora, sejam desfeitos e quebrados todos os teus planos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz do Senhor.